Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando Pessoa, prazer estar aqui com vocês. E se você estuda para vestibular, para concurso público ou para qualquer tipo de prova, independentemente da sua idade e qual tipo de prova que seja, esse vídeo foi feito para você, beleza? Vamos lá então, antes de tudo, clica aqui para você já seguir o nosso canal e receber mais conteúdos aí junto conosco, ok? Vamos lá então. Pessoal, se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Pessoa, sou professor já há mais de 15 anos. Eu tenho um histórico bacana de vida aí, né? Tem o que o pessoal fala, né? De atendente do McDonald's até o nível, né, de polícias federais aí, de aprovação em concurso público. Claro, pessoal, foram muitas provações que eu passei na minha vida até chegar aqui. A minha grande vantagem em ter essas aprovações em mais de 10 concursos, pode ter certeza, ela tá porque eu foquei bastante no aprendizado de como aprender, o que aprender. Então, não só nas formações, nas provas que tive que fazer para vencer os concursos públicos, mas na minha preparação para entender como que funcionava essa cachola aqui e ter as aprovações, foi então o grande diferencial que eu tive na minha vida para poder chegar onde eu consegui chegar. E aqui eu vou falar com vocês justamente sobre isso, trazer para vocês aqui um termo, uma técnica, uma pesquisa de neuroaprendizagem. Eu sou de formação a partir de agora um neuropesquisador. Eu pesquiso na área de educação, de andragogia, que é educação para adultos, já há alguns anos. Sou especialista na área de neuroaprendizagem e vou te ensinar, vou te falar aqui uma técnica maravilhosa que vai com certeza contribuir muito com a sua programação mental, com a forma que você estuda hoje, ok? O que eu vejo hoje, pessoal, e que eu passei lá atrás também, eram as técnicas, era aquela vivência do segundo grau. Então eu tinha lá uma professora que escrevia o quadro, eu reproduzia aquele quadro em um papel e um caderno, e aí, na véspera da prova, eu me atentava a esse caderno, a esse resumo que eu tinha feito e ia lá e fazia a prova. É o que a maioria de nós hoje fazemos. Nós temos pessoas que são viciadas em videoaula. Na videoaula, ela é vantajosa? Ela é vantajosa. Dentro do nível de aprendizagem, a gente tem 4 fases. A primeira fase, que é a captação da informação, a videoaula ela vai te ajudar bastante nisso, porque é resumido, às vezes o professor que está ali já é um especialista naquele assunto, então ele vai falar rápido, direto, focado no assunto com você. Então, a primeira parte da aprendizagem, que é a capacitação, você consegue pegar isso rápido com esse professor. Qual que é o grande problema, pessoal? O grande problema é que não só, às vezes, aquela videoaula vai cair na prova, às vezes o professor ali, por ele tem um tempo curto, ele não vai falar tudo que você precisa ouvir, e aqui não estou abolindo as videoaulas, muito pelo contrário, até porque eu também sou professor e eu sei da valiosidade dessas videoaulas. Porém, você tem que entender, não é só o processo de videoaula na primeira fase dos estudos que vai salvar você nas provas. Então, está na hora da gente tentar mudar isso de uma forma ativa. Vou falar com vocês hoje e vou mostrar para vocês, então, a técnica de estudos que fez realmente uma diferença na minha vida. Isso se chama estudo difuso e de estudo focado. Fernando, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, pessoal, nós temos várias linhas de pesquisa de neuroaprendizagem, de neurociência, que falam do modo focado e do modo difuso. Eu vou trazer para vocês especificamente hoje uma linha de pesquisa que ela já tem uma linha baseada no ano de 2012. Ano de 2012, que foi a grande atualização desse modo. Fernando, mas o que é modo focado? O que é modo difuso? Vamos lá então. Fase 1 então dessa explicação para vocês, modo focado e modo difuso. Vamos lá então para eu explicar para vocês o que são esses dois modos muito interessantes. Pessoal, a última pesquisa que a gente tem, que é de 2012, que traz para vocês as informações mais, vamos dizer assim, que conseguem integrar nós, pessoas normais, aos grandes pesquisadores. Essa pesquisa é de 2012 e ela traz, então, o cientista, você pode até anotar se você quiser, é o Andrews Hanna, né? O Andrews Hanna, ele falou o que então? Ele veio fazendo pesquisa em cima de pesquisa e conseguiu fazer uma conclusão. A gente tem dois modos de
consciência, 2 modos na hora de estudar. E aqui entra aquela questão que eu recebo todo santo dia lá na minha outra rede social, as perguntas. Fernando, não consigo focar nos meus estudos. Então, o modo focado, que é o que vocês tanto preocupam, ele é uma ligação. Eu tenho aqui esse neurônio e ele vai fazer uma ligação, uma comunicação com o outro neurônio de forma focada. Então, o foco, ele seria, por exemplo, uma linha de uma lanterna. Aquela lâmpada, aquela lanterna que você acende, ela sai um fio para você e esse fio seria o seu modo focado. Mas vejam bem, a gramatura, o comprimento, o tamanho da informação, ele é menor. Por quê? Porque a luz da lanterna ela tem que percorrer um caminho maior. Então você vai ter um feixe de luz que ele é bem menor. Ou seja, quando você ativa o modo focado, você tem menos informações, porém em distâncias maiores. Você tem ligações neurais que são frágeis a nível de energia, vão gastar pouca energia do seu cérebro, porém a quantidade de informações do modo concentrado é menor. O modo focado, ele então tem essa forma de pensar. Então, por exemplo, você pega um livro para ler, você pega a videoaula para assistir, você pega um PDF para fazer a leitura. Quando você senta, então, à mesa e vai fazer a leitura disso, você tem que fazer isso aqui. Você tem que desligar essa abertura de 180 graus que nós temos da visão e focar nessa leitura, focar nessa videoaula, focar na aula presencial que seja. E qual que é o grande problema? A gente não consegue ligar e desligar o modo focado e o modo difuso. A gente confunde os dois. E essa confusão gera, então, a desatenção. Então, quando você está com o seu modo focado ligado, você tem que se manter nele. Vou dar dicas sobre isso. Só que antes de falar um pouco mais de ligar e desligar o modo focado, ligar e desligar o modo difuso, eu vou explicar para vocês agora o ponto 2. O ponto 2 é o modo difuso. E esse modo difuso, eu falo para vocês, ele é o meu grande salva-vidas. Eu só consegui ter tantas aprovações porque eu sou muito qualitativo dentro do modo difuso. E o que é o modo difuso, Fernando? O modo difuso é o modo da viagem, é o modo que você sai de órbita e vai daquela viajada. Então, por exemplo, o modo difuso nosso ele é constantemente ativado no banho. Quando você está tomando banho e você começa a pensar em ideias novas, em ideias geniais, em mudanças de planos, em investimentos novos, empreendimentos novos, concursos novos, você está ali trabalhando seu modo difuso. Quando você viaja, quando você está dirigindo seu carro e você entra naquele modo de pensamento, você está novamente no modo difuso. Então, o modo difuso, ele é o modo que faz com que você saia de órbita, que você dá aquela famosa, entre aspas, viajada. E aí, mas Fernando, esse modo ele é importante para estudar? Sim. Inclusive, como eu falei para vocês, é o meu grande forte. Então, o que esse modo pode fazer para te ajudar? Ele pode fazer com que você tenha evoluções no seu processo de estudos. Fernando, explica isso de forma científica para eu entender? Explico tranquilamente. O modo difuso, ele é como se fosse uma teia de aranha. Então, imagina aqui, o centro da conexão que você precisa, da informação que você precisa, e você tem que conhecer coisas novas. Ou seja, você precisa fazer conexões entre novos neurônios, entre neurônios diferentes, fazer as famosas sinapses. O ponto de comunicação, agora se fosse uma lanterna, seria aquela lanterna que o feixe de luz dela é aberto. Então imagina, você liga uma lanterna e ela não está mais aquele foco, ela está aberta. Então se ela está aberta, ela vai iluminar um espaço muito maior, porém num comprimento, numa distância menor. Esse é o modo difuso. Então o modo difuso, quando você ativa ele, esse neurônio, que é esse ponto de conexão, ele faz várias conexões com a rede que está ao lado, como se fosse uma teia de aranha. Só que essa teia de aranha, ela não percorre grandes espaços. Então, o modo difuso, ele é um modo de comunicação mais forte, ele vai gastar mais energias no seu cérebro, porém, ele tem mais conexões. Ou seja, acaba que é um modo de estudos que vai fazer com que o seu processo seja muito mais forte. Aquele aprendizado seja mais rápido, aquele aprendizado seja mais simples. E é o que as crianças tanto gostam. Quando você ensina a criança a estudar no modo difuso, ela gosta porque ela aprende brincando. Então, quando você aprendeu a andar de bicicleta, pode ter certeza que o seu modo difuso estava ali em 90% de tudo que você fez.
E você então prefere o modo difuso. Só que você não sabia que ele existia, ou então você não sabe ligar e desligar o modo focado e o modo difuso. E falo para vocês, os dois são muito importantes, cada um na sua funcionalidade. Então, falei dos dois pontos para vocês, modo focado e modo difuso. Agora vamos entrar na terceira fase. A terceira fase é como que eu ligo um e como que eu desligo o outro. Vamos falar primeiro do modo focado, que é tão importante. Quando você vai para o modo focado, que você vai usar aquela linha, que ela é um pouco mais distante, porém mais frágil, você precisa eliminar do seu espaço, da sua visão, da sua percepção, tudo aquilo que chama a sua atenção. Ou seja, aquilo que pode, de uma forma ou outra, ativar o seu modo difuso. E querendo ou não, hoje o que nós temos que mais ativa o nosso modo difuso é o celular, são as redes sociais. Então isso é uma grande ativação, são milhares de informações, as informações que você gosta, a rede social que você gosta, pessoas que você gosta, o tempo todo na sua tela. Várias luzes, vários sentimentos, várias coisas que você gosta. Então o celular ele tem que estar longe. Uma outra coisa, pessoal, muito importante, é você evitar de ter muita informação no seu ambiente de estudos, que chamem a sua atenção, que tirem a sua atenção. Então, eu, por exemplo, quando eu estudava, eu lembro bem, eu tinha um brinquedo que ficava na minha mesa, vez ou outra, eu parava o que eu estava fazendo, parava de ler ali o meu material, de ler o livro, e ia mexer no brinquedo, ia lá fazer bagunça lá com o meu Dragon Ball. O que acontece? Era meu modo difuso que queria conversar. E eu não sabia ligar e desligar o modo focado. Então, você precisa tirar as distrações de perto de você. Uma outra coisa é um ambiente bom para você estudar. E o ambiente bom não quer dizer que seja um ambiente de luxo. Não. É um ambiente com a cadeira boa, uma mesa boa, que você tenha uma boa iluminação, que você tenha silêncio e que não seja próximo de outras distrações que vá fazer o quê? Vai ligar o seu modo difuso. Então você não pode ligar o seu modo difuso nem de forma consciente e nem deixar com que o ambiente ao seu redor ligue seu modo difuso também. Então pronto, a gente falando disso, você já conseguiu entender que a hora que você senta para assistir uma videoaula, que você senta para ler um material, ler um livro, um PDF, alguma coisa, você tem que manter focado 100% naquilo. E outra informação muito importante é você usar, por exemplo, uma outra técnica complementar, por exemplo, a técnica Pomodoro, que é aquela técnica que você lê um pouco, faz uma atividade durante um certo tempo, né? Tem a pesquisa científica que traz 25 minutos de atividade, 5 de descanso, mas você pode reduzir esse tempo. Se você estiver cansado, estiver com sono, estiver começando a colocar a técnica em prática, não tem a necessidade de você fazer 25 minutos de atividade. 25 minutos concentrado talvez para você seja muito, então começa com menos. Faz lá 10, 15 minutos de modo focado e depois você vai fazer 5 minutos de descanso. Vai parar, vai dar uma relaxada, depois você volta de novo. O que é isso? Isso vai fazer com que você tenha uma meta. A minha meta são 10 minutos, 15 minutos de modo focado ligado. Você agora está consciente que você precisa ligar o seu modo focado. Vai mudar muito o seu aparelhamento de estudos. Você começa então nesses 15 minutos aí de modo ativo, de modo focado, e ao terminar você vai fazer um descanso. E nesse descanso então você vai beber uma água, vai ao banheiro, enfim, usando então a base de Pomodoro com o modo focado. E aí, descansou 5 minutos, quando você volta para o seu processo de estudos de novo, ao invés de você fazer a segunda fase do Pomodoro, ou seja, entrar no modo focado de novo, você vai ativar o seu modo difuso. Você vai colocar uma música que você gosta, vai fazer uma caminhada, você vai andar, você vai tomar um banho, você vai fazer alguma coisa que não seja voltar para os estudos. Você vai fazer 5 minutos de modo difuso. Esse modo difuso, ele vai contribuir, então, com o aprendizado que você criou lá no seu modo focado nos primeiros minutos. E aí o exemplo bacana que você pode fazer é, nos 5 minutos de descanso, faz uma caminhada, toma um banho, faz alguma atividade física, vai ouvir uma música que você goste. E aí, nesses 5 minutos, então, você já começa a descansar e ativar o seu modo difuso. Terminou os 5 minutos, você volta para o seu ambiente de estudos, pega, por exemplo, um papel branco, um quadro branco, e vai ativar 5 minutos agora de modo difuso. Vai fazer um famoso brainstorm, tentar lembrar o que você estudou durante o modo focado. Você vai fazer uma lista, você pode fazer um mapa mental, você pode fazer um diagrama, você pode tentar fazer um pequeno resumo daquilo que você acabou de ler. Você vai perceber o quê? Que você fez, exemplo, 15 minutos de estudo focado,
5 minutos você descansou já com modo difuso, começando a trabalhar, e nos 5 minutos que você realmente está com o seu modo difuso ativado, funcionando, trabalhando, você vai perceber então que o seu rendimento é muito maior e que aquilo que você fez no modo focado vai ficar encrustado na sua mente. Você vai realmente mudar a forma de fazer. E lembro você, quando você pega um papel branco, né, uma ficha pautada, uma folha em branco, alguma coisa, um quadro em branco, coloca em cima da mesa, pega uma caneta e escreve o que você lembra daqueles 15 minutos que você fez, 20 minutos, 25 minutos, depende do seu nível de estudante. Você vai gravar muito mais, e detalhe, você está começando a desenvolver o seu estudo ativo, que vai ser um próximo tema de um vídeo que eu vou fazer para vocês também, beleza? Então, coloque em prática aí seu estudo difuso, seu estudo focado, e depois conte para nós qual foi o resultado que você viveu sobre isso, beleza? Resumidamente, 10, 15, 20, 25 minutos de estudo focado, 5 minutos de descanso, total descanso, não vai ficar pensando no que estava fazendo, não, vai descansar. E depois 5 minutos você vai fazer então um brainstorm, você vai fazer então uma forma conceptiva do que você produziu na hora da sua preparação. Você vai perceber que esse liga e desliga do focado e do difuso vai fazer muita diferença no seu processo e que você vai melhorar muito no seu processo, beleza? Muito obrigado, vocês continuem conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e manda esse vídeo para quem você ama, para essas pessoas aprenderem a estudar com mais qualidade junto conosco também, beleza? Muito obrigado e até mais, valeu, tchau, tchau, obrigado!